E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao PayCast. Esse é o nosso programa em conjunto com o time da PayGo para falar sobre temas relevantes do momento e para compartilhar com vocês as opiniões de diversos profissionais do mercado. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista, serei o seu host. Comigo aqui também está a Patrícia Fernandes, do time da PayGo, nossa co-host, ajudando a conduzir a conversa. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Prazer participar dessa edição do PayCast. Eu faço parte do time de especialistas da PayGo. Meu papel aqui é muito me atualizar e trazer conhecimento sobre as nossas tecnologias e soluções, com foco aí 100% em geração de negócio junto dos nossos clientes e parceiros. Prazer, obrigada. Maravilha, o prazer é nosso. E hoje a gente vai falar sobre transformação digital e as fintechs. Para isso, a gente tem um convidado que vai contribuir bastante com o nosso bate-papo, é o Rogério Melfi. Tudo bem, Rogério? Bem-vindo. Fala um pouco sobre você para quem está acompanhando a gente aqui hoje. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está escutando a gente. Vou falar um pouco sobre mim. Então, eu tenho alguns chapéus, algumas participações aí. O principal, eu acho que pela BFintech aqui, trabalhando no grupo de trabalho de Open Banking, de Open Insurance. Então, uma forma que a gente tem como associação de contribuir para essa inovação que está acontecendo. Eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso. E também trabalho na TechBank como gerente de Open Finance, levando soluções, produtos aí para o mercado. Maravilha, Rogério. E antes da gente se aprofundar no papo, né, vamos esclarecer para quem está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, o que são as fintechs, né, que não necessariamente são só bancos digitais, correto? Correto sim. Bom, fintech, se a gente for pegar por definição, um pouco de teoria, assim, são empresas de tecnologia que estão aí resolvendo problemas financeiros. Mas que problemas são esses, né? Então, basicamente, eles buscam identificar alguma dor, alguma coisa que uma empresa ou um usuário final, né, um cliente, pessoa física, tem, e como melhorar essa experiência, como resolver de uma forma mais digital, de uma forma mais tecnológica. E daí, como você falou, não são só bancos digitais, então as dores, né, desses usuários não estão só em banco. A maioria das fintechs, elas estão resolvendo problemas de pagamentos, então realmente fazer pagamento ou receber esse dinheiro é uma dor constante, então tem muito que facilitar, e a gente tem uma gama aí de fintechs nessa área, mas, áreas de empréstimos, crédito, trabalhar com moedas internacionais, né, compra e venda dessas moedas, seguros, criptoativos, são algumas das áreas aí que também a gente tem fintechs atuando, né? Então é um segmento bem grande, bem amplo aí quando a gente fala de fintechs. Eu tenho uma pergunta também, Rogério, agora, né? Falando um pouco aí sobre o termo transformação digital, né? Então, eu sei que ele é atrelado a diversos setores, né? Realmente é um tema bem amplo. Mas no setor financeiro a gente enxerga essa transformação, né? Ela foi e realmente está sendo assim gigantesca. Você consegue fazer uma linha do tempo para a gente de como era, né, com a vinda aí de transações por aplicativo na época, né, mobile bank, que marcou uma geração, e como está sendo agora, né, com o Pix, com essa modernização do setor bancário? Conta para a gente um pouquinho de tudo isso. Legal. Vou puxar até um pouco mais para trás, assim, vou contar uma história rápida, mas um pouco mais longa, assim, um pouco mais de tempo. Se a gente pensar, assim, lá nos anos 80, basicamente, 70, 80, você era muito cliente de uma agência sua, né? Então, assim, você era cliente de um banco, mas você tinha que resolver tudo na sua agência. Então, se você estava fora do teu bairro, fora da sua cidade, enfim, você não conseguia ser atendido pelo banco. Então, através de telecomunicações, de data centers, links, enfim, com essa evolução na comunicação, até poucos anos atrás, você já era cliente do teu banco. Aonde você estivesse, se você tivesse acesso ao seu banco, seja ele pelo mobile banking, pelo internet banking, ou mesmo numa agência lá do teu banco, você era atendido. Você conseguia fazer um pagamento, você conseguia simular um empréstimo, alguma coisa assim. O que acontece agora com essa transformação digital que a gente começou a ter a partir de 2020, 2021, com Pix, Open Banking, você se torna um cliente do sistema financeiro nacional. Então, se você precisa fazer um pagamento,
não necessariamente você precisa usar o seu banco para fazer esse pagamento. Então você tá aí, né? Para quem tá escutando a gente não tá vendo, mas você tá com a camiseta do PayGo, né? Então, assim, C6, eu tenho uma tag que tá fazendo um pagamento de pedágio. E desse pedágio, putz, é instantâneo esse pagamento. Eu passei meu carro lá, ele já debitou da minha conta. E por trás disso, se eu preciso mandar dinheiro pro C6, eu posso fazer um Pix de outra conta. Então, o sistema financeiro, ele passou por essa transformação, então um pouquinho dessa história, mas você vê que agora o cliente é cliente de um sistema financeiro e ele consegue pegar empréstimo dentro de uma fintech ou dentro de um grande banco, realizar pagamento para um grande banco que ele está querendo, então receber o salário dele através de uma fintech. Então, é isso que está acontecendo nessa transformação, mas o pano de fundo, se a gente for ver, ele acompanha as transformações das outras indústrias. Então, essa mudança que a gente teve em telecomunicações foi o que avançou. O usuário, né, como cliente, vai de música. Ele se acostumava a comprar lá um CD, um disco mais antigo ainda, e hoje em dia não, ele quer pagar por um serviço que ele escuta música a hora que ele quiser, a forma que ele quiser. Então, o sistema financeiro está indo para isso, para um uso ilimitado de serviços, como eu preciso, da maneira que eu preciso, e cada vez mais personalizado, né? Então, assim, essa transformação realmente acontecendo aí no mundo financeiro e cada vez mais digital, né? Aproveitando, falando um pouco mais de Pix aqui, né, que fez um ano agora aí, né, tem uma grande aceitação, cada vez mais, né, mas quais são as barreiras, as dificuldades quando a gente pensa nisso para as empresas, né? Eu entendo que hoje, entre pessoa para pessoa, realmente ele está bem aceito, cada vez mais, mas quais são os grandes desafios quando a gente fala de empresas, né? Como que eles incorporam isso no dia a dia ali de pagamentos? Fala mais pra gente. Bacana. Legal. Lá no começo, quando a gente começou a falar de o que era fintechs, eu falei que tem um grande número de fintechs querendo resolver dores de pagamento mesmo. E o que é isso, né? Quando você vai parar para uma empresa, é conciliação daquilo, do que realmente você tinha a receber, do que você recebeu, quando é que aquilo liquida, se caiu na conta certa. Então, todo esse trabalho administrativo que ele tem que fazer do fluxo de entrada das empresas e do fluxo de saída também, de programar pagamentos, de agendar pagamentos e tudo mais, são dores na empresa que muitas vezes a pessoa física ela tem muito menos. Então, assim, ela controla de uma maneira diferente, né? O orçamento é diferente de um fluxo de caixa, queira ou não queira. Então, o Pix, ele colaborando com o que você falou, ele teve uma aceitação enorme aí nesse primeiro ano, principalmente entre as pessoas físicas, então ficou muito mais fácil, muito menos atrito realmente eu fazer lá o rateio daquele churrasco, apesar de eu não ter tido tanto churrasco nesse ano por causa do Pix, mas assim, de fazer um rateio de uma conta, então, putz, eu preciso dar dinheiro para uma pessoa, no sábado pagar alguém que prestou um serviço para você, isso ficou muito simples. Isso daí realmente resolveu uma dor que, putz, antes você tinha um custo para outros meios, ou a pessoa emitia um boleto e precisava saber diversas informações de você, até seu endereço ela pedia para poder, enfim, só receber um pequeno pagamento. Quando você vai para empresas, daí volta aquilo que eu falei. Ela já tem um sistema, ela já tem uma estrutura, né? Então, pegar uma pequena escola, putz, o sistema dela já emite boletos dessa maneira, com convênio, com o banco X, e tá amarrado aquilo, tá travado sistematicamente para aquilo acontecer. Então eles começam uma curva de mudança de essa pequena escola. Ela vê que ela gera valor se ela receber aquilo instantaneamente, então não tem mais 3 dias, 4 dias, enfim, para aquela liquidação. Que ela pode trazer isso de alguma forma como benefício para o pai do aluno, para o aluno, daquele recebimento, então pode ser até um valor financeiro, porque, putz, 3 dias para a liquidação de um boleto que é mensal, a gente está falando de quase 10% do mês aí. Então, é um dinheiro que vai entrar mais rápido no fluxo de caixa daquela escola, ela vai conseguir trabalhar melhor. Então, ela pode trazer isso como benefício, realmente, receber o Pix
pode ser um diferencial na hora dela fazer toda essa provisão. Mas ela precisa adaptar os sistemas dela. Então, assim, a dor tá nisso, de receber em Pix, consigo dar baixa no meu sistema, reconheço que é daquele aluno. Se bem que, daí o Pix tem muito mais vantagens, enfim, muito mais maneiras de fazer isso do que os instrumentos tradicionais. Então, se ela já recebia, por exemplo, com TED, com DOC, a conciliação disso era difícil, e agora com pagamentos instantâneos é muito mais fácil. Colaborando com isso, tem alguns cases aí do próprio governo, então tributos que ele já está fazendo o recebimento através de pagamento instantâneo, e a partir do momento que aquele pagamento é realizado, ele já consegue disponibilizar isso daí e liberar aquela mercadoria que está presa, né? Presa não, mas parada na alfândega, coisas assim. Então, vamos além, né? Então, um e-commerce, a partir do momento que eu estou num sábado à noite, faço um pagamento com Pix, ele consegue disparar no domingo de manhã, ou quem sabe no sábado à noite mesmo, todo o processo de logística dele para eu receber aquilo num tempo menor. Enquanto num pagamento com boleto, aquela mercadoria demoraria quase uma semana para se movimentar na logística, né? Então, assim, o Pix cresceu bastante, mas ele tem potencial, principalmente nas empresas e tudo mais, para crescer muito, muito mais ainda. Esse é um cenário, mas por favor, pergunta aí. Pois é, os bancos digitais democratizaram, né, o acesso aos bancos, né? Milhões de desbancarizados puderam abrir a sua conta ou migrar dos bancos grandes que cobravam altas taxas para os bancos digitais, né? E esses bancos digitais também agilizaram a análise do crédito das pessoas. Muita gente que não conseguia aprovar o crédito nos grandes bancos conseguem agora nos bancos digitais. Quais inovações ou benefícios vocês acreditam que os bancos digitais trouxeram para o setor financeiro? Tá, bacana. Eu acho que sim, as fintechs, então os bancos digitais e todo esse ecossistema, ele tem sim uma missão de democratizar, mas principalmente incluir mais pessoas no sistema financeiro. Então a gente fala da inclusão financeira. Junto com isso, é um trabalho até de inclusão digital, porque às vezes essas pessoas nem digitalmente eram incluídas e acabam tendo aí seu acesso e já a inclusão financeira junto com isso. O que a gente tem nisso, assim? A fintech, né? Então, quando generalizando, então juntando todas aquelas que estão em bancos digitais, cada uma se especializa em alguma coisa. Então, ela pode trabalhar uma linguagem, um segmento diferente para justamente fazer essa análise, né? Então, você citou aí o potencial de dar crédito para uma pessoa. De repente, se uma fintech se especializa muito em estudantes, num certo recorte de idade, então, assim, um comportamento daquela idade, um comportamento daquela fase de vida, região e etc., ela consegue analisar melhor o risco dela e, com isso, dar um crédito estudantil e etc. para aquele recorte que ela escolheu. Então, isso acaba sendo diferente de um grande banco, de uma grande instituição, que acaba colocando todo mundo numa cesta, né, conjunta aí de clientes. Grandes bancos normalmente têm 3 tipos de perfil de cliente, enfim, pessoa física, e daí ou você é básico, ou você é intermediário lá, ou você é o top, mas é nisso, e daí que estão os seus produtos e serviços. As fintechs, daí já são mais de 500, cada um trata o seu cliente um pouco diferente. Então, realmente, a gente tem uma diversidade de 500 tipos de pessoas e elas podem escolher qual fintech acaba incluindo ela melhor nesse sistema. Eu só colaborando aí, mas eu quero ouvir também o que vocês têm a comentar, mas eu também vejo que ainda não é um processo de concorrência, não é um grande banco contra uma grande fintech, nem uma fintech contra outra. É um bolo em crescimento mesmo, assim. As fatias, elas continuam, mas é muito fermento. Então, essa inclusão é fermento crescendo isso daí. Então, tem muita gente ainda para ser incluída nesse ecossistema, antes de começar realmente uma disputa entre fintechs e bancos ou qualquer coisa assim. No fim é isso, né? Todo mundo aí nesse grande bolo e oferecendo um ambiente eficiente, simplificado para os usuários, né? E inclusivo. Acho que a palavra inclusão aqui é um dos pontos principais, né? Aproveitando para falar de banco digital, não posso deixar de citar o nosso case de sucesso, que é o C6, né? Em 2 anos de operação, teve um crescimento aí exponencial. Hoje estamos na marca de 12 milhões de clientes ativos
E tudo isso oferecendo aí uma experiência 100% digital, simplificando a vida do usuário, com a venda aí também de novos produtos, Cagiro e tudo mais. Então, não deixa de ser também um super case aí para ser lembrado, né? É isso. Você pega o C6, você consegue fazer uma abertura de conta toda digital, e daí escolhe lá o teu cartão, recebe ele, já consegue ter crédito. Então, é uma jornada que facilita aquilo para o usuário. Daí imagina que aquele usuário ele tinha uma restrição, uma certa... Putz, não gosto de banco, não vou entrar num banco para pedir um cartão ou para abrir uma conta. Ele consegue fazer isso num ambiente onde, de repente, ele tem a ajuda dele de um familiar ou, enfim, de algum amigo. Então, acontece de uma maneira mais social, é diferente o relacionamento, enfim, de pessoas com fintechs e pessoas com grandes bancos nesse momento. Pois é, em relação às soluções de pagamento, a PayGo, por exemplo, hoje oferece serviços para facilitar a vida das pessoas, né? Seja digitalmente, seja presencialmente, em estabelecimentos comerciais. E entre esses serviços, vocês podem citar um case que vocês conheçam de algum serviço ou produto que tenha passado por uma grande transformação digital na visão de vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, mas quero ouvir Rogério também. Eu acho que é importante pontuar aqui na minha visão, né, de especialistas de negócio que está aqui dentro, logo eu que estou sempre em contato aí com parceiros de software house, que essa transformação digital ela é contínua e diária, né? Então, os desenvolvedores de software eles têm um papel fundamental nessa construção e adaptação de toda essa experiência, e é o nosso papel oferecer a esses desenvolvedores APIs e bibliotecas de serviços financeiros que permita, né, esse desenvolvimento aí de ferramentas de uma forma escalável, sempre pensando numa experiência fluida e simplificada para os usuários, né? Então, eu coloco aqui um exemplo do meu dia a dia, muito essas experiências híbridas, né, multicanais. Então, através de API, o cliente ele consegue iniciar uma experiência de compra ali de um produto ou de um serviço via web, né, no digital. Ele pode se servir disso, consumir disso num ponto de venda, por exemplo, né? Então, eu entrego para ele aí comodidade, entrego até gestão de tempo para ele, né, para ele poder fazer outras coisas do dia dele ali. Então, acredito que todos esses pilares, de alguma forma, fazem parte dessa transformação digital, né, dessa experiência aí do cliente. Diga lá, Rogério. Não, eu vou pegar um ponto que você falou das APIs aí e vamos colocar o quanto isso é potencial realmente para essa transformação digital, né? Um exemplo que a gente pode colocar é assim, saindo um pouco do mundo financeiro, mas entrando aí no que acontece, no que essas APIs têm potencial, né? Tem uma empresa que vai lá e desenvolve uma lâmpada, e nessa lâmpada ela coloca APIs, onde a lâmpada pode mudar de cor, pode acender, pode desligar. Então essa lâmpada deixa de ser uma lâmpada somente e vira uma lâmpada programável. Uma outra empresa vai lá, desenvolve um console de jogos, e daí você pode jogar, se entreter, conectar na internet, mas ele também tem APIs, ele também tem a capacidade de se conectar. Daí o desenvolvedor de um jogo, ele consegue ligar aquele console, enfim, quando você está jogando o videogame, com a lâmpada, e daí conforme você entra numa fase, aquela fase é mais escura, começa a ter sangue, tiro, a lâmpada começa a piscar, a fazer, então você imerge dentro daquilo. O que é legal nisso? O desenvolvedor da lâmpada ele não parou para pensar em funcionalidades, como aquilo ia funcionar dentro de um jogo, como aquilo ia funcionar dentro desse cenário. A fabricante do videogame em si também não, ela deixou isso para um terceiro, para todo um ecossistema que vai poder criar e juntar essas pecinhas. Então, quando a gente fala que um banco agora ele tem as APIs, que o banco ele é programável, né? Então a gente falou um pouquinho de pagamento instantâneo, então aquele banco virou instantâneo, virou rápido. Quando a gente fala de o banco ter APIs, de Open Banking, a gente está falando que aquele banco é programável. Então eu consigo ligar esse banco com outras pecinhas, que pode ser com um videogame, que pode ser com uma lâmpada, que pode ser com um carro, que pode ser com um PDV, enfim, e conecto isso criando outras soluções. Então, a partir desse momento, eu deixo terceiros desenvolverem canais e criarem novas funcionalidades para o serviço bancário. Então, é essa transformação digital que a gente começa a ter a partir desse ano. Enfim, é uma coisa que começa a crescer e isso se torna exponencial, porque agora não é o banco, enfim, que precisa se preocupar em novas soluções. É quem está sentindo uma necessidade, uma dor, ou mesmo uma coisa muito bacana que é inovadora,
criando isso daí, testando, validando e colocando no mercado. Maravilha. E falando agora sobre a proximidade dos clientes no mundo digital, né? Quais as práticas inovadoras que vocês acreditam que tem feito para aproximar esses clientes de forma virtual? O que você acha, Rogério? Bom, conectar os clientes assim de forma virtual é o desafio. Daí entra justamente a jornada que as empresas digitais, bancos digitais, fintechs têm. Essa conexão do físico e do digital, assim. Então, a gente pode pensar assim, existem alguns processos, por exemplo, que a gente citou aqui, da abertura de conta, que o cliente ele prefere fazer remoto, ele está mais confortável realmente em tomar essa decisão, em pedir um amigo, alguma coisa assim. Mas talvez outras jornadas, de repente um investimento, ou mesmo tomar um crédito mais alto, enfim, um financiamento, ele quer falar com alguém, ele quer uma ajuda. O que aproxima um pouco isso, e daí a gente já vê alguns cases, algumas coisas muito positivas. A própria utilização de chatbots, inteligência artificial, jornadas onde você consegue ainda de uma forma digital, mas ter uma presença. O usuário está se comunicando com alguém, com uma pessoa, e está conseguindo esclarecer as dúvidas dele, entender melhor aquela taxa e etc. Muitas vezes até esse chat tem que ser com uma pessoa mesmo, com um humano, através de uma videochamada, enfim, ou por telefone mesmo, enfim, mas num processo desse. O que eu já vi, e daí é um modelo também eu acredito um pouco, a gente está tendo na Europa, principalmente no Reino Unido, alguns espaços compartilhados multibancos. Então, é um ambiente físico, é uma agência, digamos, mas é um lugar que você vai lá e pode se servir através do Open Banking, através desse Open Finance, de vários bancos, várias fintechs, vários produtos. E isso traz aqui aquela solução das fintechs que realmente não cabe no plano dela ter 1000 agências, mas de repente tem um espaço, que existem 1000 espaços, né, um coworking aí de bancos, onde ele está presente lá. E para principalmente quando a gente pensa em Brasil, fora das grandes capitais, pode fazer muito sentido isso. Então você se conectar para aquele usuário, que ele ainda tem uma dificuldade maior de conexão de internet, que ele ainda tem isso, ter um espaço desse. Então são desafios aí, são jornadas, só que também é temporário, né, digamos assim. Se a gente olhar isso aí lá no futuro, realmente está todo mundo conectado, está dentro, já está se servindo melhor disso, né? É uma jornada que a gente tem que ter transitória para incluir todo mundo aí no mundo digital, né? Pois é um grande desafio, né? Porque tudo que é diferente, que é novo, né, causa um certo receio, né? E com essa revolução digital também tem sido assim. Muitas pessoas, inclusive, demoram a se adaptar às novas tecnologias. Algumas pessoas reclamam que gostavam mais de como era antes, né? Isso acontece. E nesse contexto, qual que é a principal barreira que vocês enxergam que impede mais pessoas de se converterem, digamos assim, ao digital? Vocês têm aí algum case de produto que tiveram que adaptar por terem recebido algum feedback dos clientes? Bom, essa barreira... Existem duas coisas que a gente pode pensar, né? Um é de se adaptar mesmo a um novo modelo de negócio, uma nova solução que estão te entregando. Então, eu falei um pouquinho lá da música, né? Então, assim, existe quem ainda gosta do vinil e fala assim, escutei uma pessoa falando outro dia, né? Eu me comprometo com a música, porque eu coloco o disco todo lá para tocar e eu não consigo pular de faixa, não consigo trocar, então eu escuto aquela experiência da maneira que o artista, a gravadora, enfim, definiu naquele momento. Então acaba sendo uma coisa positiva, uma coisa bacana. Mas na realidade, quando você tá lá numa festa, num churrasco e etc, não, daí você não quer ouvir um vinil inteiro, você quer ir trocando de música, você quer que cada um possa ir escolhendo a próxima faixa, então você quer um outro tipo de experiência, né? Com o sistema financeiro, a gente pode fazer esse paralelo. Então, existem ainda as pessoas um pouco mais tradicionais, que vão falar, não, eu tô acostumado a ligar para uma pessoa e ela vai fazer isso e etc.
e trabalhar nessa jornada. Só que isso não atende às novas necessidades, enfim, das empresas e das pessoas. Então, a gente falou de pagamento, né? O Pix, ele resolve um problema de eu realmente pegar no dia 1º do ano, tomar uma decisão de fazer uma compra e conseguir comprar aquilo, a pessoa já receber e, não é feriado, não existe dia, não existe noite, enfim. O pagamento está acontecendo. Então, isso facilita negócios, isso facilita jornadas. Maravilha, pessoal, maravilha. Rogério, quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, para participar aqui do nosso videocast, do nosso Paycast. Muito obrigado por esse tempo, por compartilhar conhecimento com a gente, é sempre muito importante. Muito obrigado. Eu quero que você faça suas considerações finais. Muito obrigado. Não, obrigado vocês pelo convite. Muito bom a gente bater esse papo aqui, trazer um pouquinho do que está acontecendo, né? O futuro, a gente arriscou aqui um pouco falar sobre essas mudanças, o quanto ele deve evoluir, mas a gente faz parte disso. Então, o trabalho que cada um de tecnologia, cada grupo de trabalho, cada profissional, cada fintech está fazendo, está contribuindo para construir um futuro digital. Tem uma coisa bem interessante que a gente pode colocar aqui para o pessoal pensar, é que o que a gente está usando agora são tecnologias que estavam disponíveis aí nos últimos 10 anos. Então, as tecnologias que estão sendo criadas agora é que realmente vão transformar aí todo esse futuro financeiro. Então, tem muita coisa ainda por vir nas próximas décadas, assim. Perfeito. E, Patrícia, minha parceira, muito obrigado, viu, por compartilhar conhecimento com a gente também e por dividir esse palco hoje aqui. Obrigado e faça suas considerações finais também. Rafa, quero agradecer essa experiência aí muito bacana com o meu primeiro podcast. Rogério também, prazer, adorei te ouvir. Queria que durasse mais tempo aqui, uma pena que é curtinho. Queria aproveitar para divulgar os nossos vídeos lá no canal da PayGo, no YouTube. A gente tem vídeos aí que falam desde produtos até mesmo exemplos de integrações em diferentes linguagens. Então, não deixem de seguir o canal, de curtir, deixar um like, que ajuda a gente aí a divulgar. Obrigada. Pois é, boa lembrança, Patrícia. Esse videocast aqui tem um oferecimento do PayGo Integra, né? Não é isso? Explica pra gente o que é o PayGo Integra. Rafa, isso mesmo, o PayGo Integra, ele nasceu de uma parceria do eMasters com a PayGo, com o objetivo aí de fomentar conteúdos técnicos voltados para os desenvolvedores e clientes. Então, quem quiser saber mais, acesse o site dev.paygo.com.br, lá tem todas as nossas documentações, os vídeos que eu mencionei, tá bem legal a página e é isso. Obrigada mais uma vez. É isso, exatamente. Vale reforçar então que lá é possível encontrar explicações sobre cada produto PayGo, né, orientações, como disse a Patrícia, para as integrações, os artigos, os vídeos, os acessos para os canais Slack e GitHub. E é isso, a gente vai finalizando aqui o nosso Paycast. Fica por aqui. Muito obrigado, Patrícia, minha parceira de apresentação. Até a próxima, viu? Tchau, obrigado. Até, pessoal. Tchau. É isso aí, minha gente. Nosso Paycast fica por aqui. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez, minha parceira de apresentação. Até a próxima. Muito obrigado, Rogério, por compartilhar conhecimento com a gente. Grande abraço e muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Paycast. Assine o nosso canal para ser avisado dos próximos episódios e fique ligado que tem muito assunto bacana vindo por aí. Valeu, pessoal. Até mais.